Como é bom sentir a presença do nosso Deus. Ele está aqui nessa noite, esperando que você o adore. Mas também está aqui para ministrar ao seu e ao meu coração. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Espírito Santo, o Senhor já tem tido liberdade nesse meio desde o início dessa celebração. Continua nos levando cada dia mais para estar perto de Ti. Nessa noite, prepara o nosso coração para receber a Tua boa, bendita e eterna palavra. Somos gratos, porque fomos alcançados por esse amor que é imensurável. Nada somos, mas mesmo assim, o Senhor nos amou e não desistiu de nós. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos ministrar uma palavra, um sermão chamado A Carne e o Sangue de Jesus. Um chamado à comunhão verdadeira. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. No capítulo de número 6, nós vamos ler apenas um versículo para ganharmos tempo. Versículo de número 55, João capítulo 6, versículo 55. É assim que diz a palavra do Senhor. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Esse texto que nós lemos aqui, que eu acabei de ler aqui nessa noite, ele é uma fala de Jesus num tempo onde o povo estava precisando conhecer mais intimamente o Senhor. Quando nós falamos de carne e sangue, nós precisamos entender o que Jesus está querendo comunicar aqui. O capítulo 6 de João começa com Jesus matando a fome de homens e mulheres e crianças. A Bíblia diz que foram mais de 5.000 homens que foram alimentados, mas não cita a quantidade de mulheres e de crianças. É bem provável que esse número passasse de 10.000 pessoas. Com 5 pães e com 2 peixes, Jesus alimentou toda uma multidão. E eu quero começar essa ministração dizendo para você que Jesus não precisa de muito para poder fazer um milagre na sua vida. Os milagres do Senhor, Ele pode fazer com qualquer 5 pães e 2 peixes. E você está aqui nessa noite para eu lembrar isso a você. Pode parecer difícil, pode parecer que o milagre não acontece, pode até mesmo parecer que as vozes contrárias querem fazer com que você não creia nas promessas de Deus. Mas o mesmo Jesus que com 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão, é o mesmo Jesus que está vivo, reinando pelo século dos séculos e pode fazer um milagre na sua casa. Pode fazer um milagre na sua vida. Não há nada impossível para Jesus. Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos senhores. E Ele é aquele que é digno de toda adoração. Jesus faz o milagre dos pães e dos peixes, mas Ele não para ali. Ele pede para os discípulos irem atravessar o mar da Galileia. Ele tira um tempo de oração e depois vai. E eles estão lá passando por meio de tormentas no meio do mar, dificuldades no meio do mar, e de repente Jesus vem até eles. E eu quero te dizer também nessa noite, que talvez a sua vida está como um mar revolto, muitas tempestades, muitas ondas contrárias, muitas dificuldades, muito cansaço no meio do mar. Você não tem mais capacidade de ir até Jesus, mas Jesus está indo até você. Ele vai até o seu encontro.
E Ele vai ao encontro daqueles que o amam, que o buscam, que se entregam para Ele. Primeiro os milagres da multiplicação. Depois o cuidado de ir até aqueles discípulos. Porque quando Jesus te envia para o outro lado, Ele tem responsabilidade com a sua vida. Se Jesus te enviou para um lugar e você obedeceu, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir onda, pode vir ataque das trevas, pode vir o que quiser, mas Jesus é responsável pela sua vida e Ele vai te levar até o destino profético que Ele tem para você. Então Jesus vai até esses discípulos, Ele alcança esses discípulos, mas logo depois, eles param em um lugar, e ao chegar em Cafarnaum, ao chegar naquele lugar, a multidão, que já não tinha mais Jesus ali por perto, resolve ir atrás dele. E quando acontecem milagres, os homens querem mais e mais milagres. Só que aquele povo estava indo atrás de Jesus, e o interesse deles não era o próprio Jesus, era o que Jesus fazia por eles. Eram os milagres, eram os pães que Ele multiplicava. E esse povo vai até Jesus, e quando eles chegam até o Senhor deixa bem claro para eles que Jesus, Ele era o pão da vida. Eu alimentei vocês com pão físico, mas esse pão vai passar, vocês vão voltar a ter fome. Mas eu sou aquele pão que se vocês comerem, vocês jamais terão fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu para alimentar. Eu sou o pão vivo que pode matar a sua fome. E talvez durante toda a sua vida, você procurou matar a sua fome em tantos outros lugares. Mas na hora que você teve um encontro pessoal com Jesus, você sentiu-se alimentado e protegido, porque o amor de Jesus por você é tão grande. E Ele, como o pão da vida, Ele sempre nos alimenta. Quem aqui nunca passou por um dia onde você teve um dia tão decepcionante, com tantas desgraças acontecendo, tantos problemas na sua vida, mas no final do dia, Jesus estava lá, pronto para cuidar de você, para cuidar da sua família, para cuidar da sua vida. Então, assim como nos dias de celebração, nós adoramos o Senhor, porque Ele nos supre, porque Ele nos abençoa, porque Ele nos cura, porque os milagres acontecem, porque os pães se multiplicam. Assim também, quando acontecem as coisas contrárias da nossa vida, nós não seguimos Jesus por aquilo que Ele faz, mas por aquele que Ele é, por aquilo que Ele é. Jesus é o pão da vida. E aí Jesus começa a dizer para eles: olha, se vocês comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês vão ter vida. Em João, no capítulo 6, no versículo 53 a 55, diz o seguinte: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Então, quando Jesus, Ele traz para si essa imagem daquele que come, daquele que alimenta o povo, Ele sendo o pão, Ele alimentando o povo, Ele trazendo o povo e mostrando para o povo o seguinte: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Naquele momento, muitos discípulos começaram a ir embora, porque não havia mais o milagre da multiplicação dos pães físicos. Ali só ficaria quem realmente queria um relacionamento com Ele. E nessa noite, o Senhor pode sim fazer um milagre de multiplicar os pães da sua vida, multiplicar os peixes, aquele milagre que você tanto espera, Jesus pode fazer. Mas mais do que isso, Jesus quer que você o ame, você o experimente, que você tenha no seu coração o desejo de ter Jesus como seu verdadeiro alimento, sendo aquele que pode te suprir em todas as suas necessidades. Então Jesus diz para eles: se vocês comerem
do pão, da carne do Filho do Homem, e não beberem do sangue, se vocês não comerem da carne e não beberem do sangue, vocês não vão ter vida. E aqui é claro que ele está apontando para a ceia, mas não somente para a ceia, mas ele está chamando o povo para um relacionamento. Então, daquela hora em diante, diz o texto bíblico, no versículo 66, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Como é triste ver muitos que recebem o milagre de Jesus, que são abençoados por Jesus, de repente virarem as costas para Ele e dizer: eu não quero mais esse Jesus. Muitos deixaram Jesus, deixaram de seguir Jesus, de seguir os seus princípios. E nesse momento, aonde Jesus estava apontando para ele como sendo pão, olha, agora eu não vou fazer um milagre de pão aqui, mas eu sou o pão que vocês têm que se alimentar. Muitos foram embora e aí Jesus disse para os seus discípulos: vocês também não querem ir? Jesus falou para eles: vocês também não querem ir com esses daí que estão indo embora, que estão me abandonando, que não experimentaram um relacionamento comigo, mas só querem aquilo que eu dou para eles, mas não querem a minha própria pessoa, aquilo que eu sou? E naquele momento, Simão Pedro levanta e ele diz: Senhor, para onde nós vamos? Para onde iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. E é isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Você vai falar para você mesmo: para onde eu vou, Senhor? Aonde é o meu lugar? Aonde que eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor pode me sustentar no meio das minhas provas. Só o Senhor pode fazer o milagre que eu posso e que eu preciso. Jesus é o que você mais precisa. Jesus é o ar que nós respiramos. Jesus é o pão que nós precisamos comer. Jesus é a paz que nós precisamos ter. Jesus é o amor que nós precisamos. Jesus é tudo aquilo que você precisa. Se você precisa de cura, Jesus pode te dar cura. Se você precisa de restauração, Jesus pode te dar restauração. Se você precisa de transformação, Jesus pode te transformar. Se você precisa de qualquer coisa, o único que pode te suprir é o próprio Jesus. E toda a mensagem da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, não aponta para uma outra pessoa a não ser Jesus. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, o personagem principal é Jesus. Jesus é o centro, Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus é o nome que precisa ser adorado. Não há outro nome, não há outro nome que precisa ser adorado a não ser o nome de Jesus. As outras religiões conseguem adorar outros deuses, mas há somente um Deus que está vivo. Se você for em Jerusalém, você vai encontrar um túmulo vazio, que não tem ninguém dentro, porque no terceiro dia, Ele levantou dentre os mortos, trazendo salvação para aqueles que estavam perdidos, e dizendo: aquele que crê em mim será salvo. A mensagem do Evangelho é centrada em Jesus. Os louvores que nós cantamos é centrados em Jesus. As orações que nós fazemos é em nome de Jesus. Então qualquer milagre, qualquer sentimento, qualquer dor é pequena perto do poder do nome de Jesus. Certa vez, em 1945, no meio da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava um colapso. E um grupo de cristãos haviam sido presos no Oriente, na Ásia. E todos os dias, aqueles cristãos que eram presos, os soldados vinham, tiravam um de lá de dentro e levavam para morrer. O pastor, um dos pastores que estavam ali,
ele se lembrou que se ele pudesse, e se ele tivesse como, ele poderia se lembrar da morte de Jesus e da sua ressurreição. E ele resolveu perguntar se alguém tinha um pedaço de pão. E de repente apareceu um pedaço de pão. Um irmão tinha um pedaço de pão meio que duro. E um outro tinha uma garrafinha de vinho que estava ali com ele já há um tempo dentro da prisão. E ele disse: eu não preciso de mais nada a não ser celebrar a ceia do Senhor. E a ceia, ela representa não um ritual religioso. A ceia, ela é uma declaração poderosa da comunhão de Cristo. O que Jesus ordenou na última ceia não foi um ato de entrega apenas, mas é a reafirmação de uma aliança eterna que transforma a nossa vida. E ele pegou aquele pão e aquele cálice, aquele vinho, e não tinha um cálice de ouro, não tinha um cálice de prata, não tinha nada que era tão bonito ali. Mas o interessante é que nós não precisamos de muitas coisas, nós precisamos da presença. E o que eles tinham ali, no meio daquela cadeia, daquele lugar, daquela cela fria, era a presença de um Deus que é vivo. E ali eles celebraram a ceia do Senhor, e começaram a ser quebrantados, a chorar diante do Senhor naquele momento. E no livro diz assim, que esse livro que eu li, diz: nós não somos reféns deste mundo, diz o pastor. Somos parte da nova aliança de Cristo, por isso hoje nós celebraremos a ceia e Deus nos renovará. Esse texto mostra que eles começaram a participar da ceia e foram tomados de um revestimento poderoso de Deus na vida deles. E eles começaram um a olhar para o outro e dizer: você é livre em Cristo, você é livre em Cristo, você é livre em Cristo. Essa prisão não vai te prender aqui para o resto da vida, você vai sair daqui, você vai falar do amor de Jesus. E passado uma semana, as celas se abriram, houve uma invasão e esses irmãos foram libertos. E quando eles foram libertos, o pastor falou uma frase, ele disse assim: quando comemos do pão e bebemos do cálice, declaramos que o sacrifício de Cristo venceu até mesmo a morte. Então, quando Jesus estava falando do corpo, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, ele estava falando desse memorial, dessa ceia, desse relacionamento. A ceia do Senhor não é apenas um memorial, ela é um exemplo da vitória de Deus sobre tudo que tenta te aprisionar. Eu conheço muitos testemunhos de pessoas que foram curadas na hora da ceia, outras que foram batizadas com o Espírito Santo na hora da ceia, outras que foram tomadas de um choro de amor por Jesus na hora da ceia. Nós temos vivido aqui na IEB um tempo de ceia onde Deus tem feito grandes coisas. A ceia não é apenas um memorial, ela aponta para Cristo, para a obra vicária de Jesus Cristo. E o poder da ceia, o que pode nos lembrar e o que pode nos ajudar? O primeiro ponto é que o sacrifício de Jesus, ele garante a nossa salvação eterna. Jesus é o único alimento que sacia a alma. João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Tudo no mundo é passageiro, mas quando nós nos alimentamos de Cristo, recebemos a vida que não se esgota. E tudo que nós fazemos quando nos alimentamos de Jesus é reconhecer que essa vida, ela é vaidade, e tudo aqui passa. Tudo nesse mundo é passageiro. Mas a vida de Jesus, ela é eterna. Então, quando Jesus ele fala sobre isso, ele está nos mostrando que quando nós comemos, nós nunca vamos ter fome. Quando nós bebemos, nós cremos e bebemos de Jesus, nós nunca vamos ter sede. Porque a nossa salvação está segura em Jesus Cristo.
João 6,37 diz: todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. João capítulo 6, versículo 37. Você pode ler comigo, por favor? Todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então eu e você tínhamos tudo para ser rejeitado. Mas a Bíblia diz que tudo que o Pai traz a Jesus, Ele não rejeita. Mas você pode dizer: Senhor, eu sou um grande pecador. Mas a resposta de Jesus vai ser: eu jamais te rejeitarei. Você pode dizer para Jesus: eu sou um pecador de longa data. Mas Jesus vai dizer para você: eu jamais te rejeitarei. Mas você pode dizer: eu sou um pecador que tem um coração muito duro. E Jesus pode dizer a você: eu jamais te rejeitarei. Mas eu estou desviado, eu estou longe de Jesus. E Ele vai dizer: eu jamais te rejeitarei. Se você vir a mim, eu não vou te rejeitar. Mas se eu servir Satanás e seus prazeres, Ele vai dizer: eu jamais te rejeitarei. Mas eu não tenho nada a lhe oferecer, mas Jesus vai dizer: eu jamais te rejeitarei. O que significa isso? Isso é graça. Graça é um favor imerecido. É ser alcançado por Deus mesmo não merecendo. Isso não significa que você vai a Jesus e vai viver uma vida de pecado. Não. O que significa é que quanto mais perto de Jesus eu estou, mais longe do pecado eu vou ficar. E quando eu estou em Jesus, eu não sou rejeitado por Jesus, porque eu fui e me arrependi diante dele. Ele vai me dar graça para eu não voltar de novo a viver aquela vida. Então, quando nós nos afastamos de Deus, não é Jesus que está nos rejeitando, somos nós mesmos que estamos querendo ir embora. Tem muitos homens e mulheres que não querem ficar perto de Jesus, então eles vão para longe, e longe de Jesus o risco do pecado é muito grande. Então a graça de Cristo não é por mérito, nós não precisamos de mérito para a graça é de graça. Agora tem uma coisa, ela é de graça para nós, mas alguém teve que pagar o preço. Jesus pagou o preço por nós, e isso faz parte da nossa história. Se você veio a Jesus, você está seguro. E eu às vezes converso com algumas pessoas, como pastor, e elas ficam numa luta imensa para tentar provar para Jesus que ela os ama, que ela o ama. Ela tenta por todos os méritos tentar provar que ela é meritória da salvação. Mas salvação não tem a ver com o seu mérito. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Deus derrama sobre você. Agora, quando Ele derrama, nós não queremos mais ficar longe dEle. Quem é apaixonado por Jesus e conserva essa paixão no coração, não vai querer ficar longe de Jesus. O segundo ponto importante é que o sangue de Jesus nos limpa totalmente. Jesus cumpriu um sacrifício perfeito e um sacrifício eterno. Marcos 14:24 diz: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Antes, no Antigo Testamento, os animais que derramavam o seu sangue, eles cumpriam um ato de aplacar a ira de Deus. Mas nenhum sangue de animal perdoava pecado no Antigo Testamento. Na carta do autor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 4, diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. No mesmo livro dos Hebreus, o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 9, versículo 12: não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então o pecado é perdoado pelo sangue de Jesus. O pecado não tem domínio sobre nós. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus não apenas cobre, ele apaga todos os nossos pecados. Então, quando você creu em Jesus e confessou o seu pecado, confessou o seu erro, falou das suas falhas, confessou quem você é, Jesus, o sangue de Jesus é o suficiente para te perdoar. Então, quando ele está falando da carne e do sangue, ele está falando de um relacionamento. Ele está falando de algo que faz com que você e eu temos acesso ao trono de Deus. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado, foi por amor a você. Quem precisaria ir para a cruz éramos eu e era você. Nós precisávamos ir para a cruz. Mas Jesus, ele tomou o nosso lugar e foi na cruz em nosso lugar. Nós não merecíamos a salvação, mas Jesus, ele foi por amor à cruz do Calvário, sofreu, derramou o seu sangue para perdoar o meu, o seu, o nosso pecado. E quando eu olho para isso, o meu sentimento é que esse Jesus que derramou o seu sangue, e naquela época uma morte de cruz era uma morte vergonhosa. Jesus, ele fez isso por você, por mim. Então, quando nós olhamos para isso, o nosso coração deve se alegrar, sabe por quê? Porque naquele momento ele estava morrendo lá na cruz e derramando o seu sangue em nosso favor. Mas no terceiro dia ele ressuscita como um leão, não como um cordeiro. E ele passa a governar pelos séculos dos séculos e tem o poder sobre todas as coisas. O sangue de Jesus perdoa os nossos pecados. E me admira que tem cristão que tem 10 anos de convertido e ainda ele fica perguntando para ele mesmo: eu já confessei aquele pecado há 10 anos atrás, mas será que Jesus me perdoou? Foi tão feio o que eu fiz? Deixa eu te falar, todo pecado confessado é perdoado. Não se martirize por pecados que você já confessou. Se você já confessou o pecado, está confessado. É confessar e deixar. Outro ponto importante é que o sacrifício de Cristo traz cura para a nossa alma. O sangue nos perdoa, mas o sacrifício da cruz traz cura. Isaías capítulo 53, versículo 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Todas as feridas que o mundo causou na sua vida podem encontrar cura no amor de Deus. O sacrifício vicário da cruz nos dá acesso ao nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é capaz de curar toda dor, toda ferida. Não há nada que o nome do Senhor não possa curar. Não há trauma, não há dor, não há ferida que o nome de Jesus não possa curar. E nessa noite, se você tem algum trauma, alguma dor, alguma emoção que tem te prendido, alguma angústia que tem te feito parar, eu quero dizer que o nome de Jesus é capaz de te curar dessa dor. Ele é capaz de transformar você, Ele é capaz de te levar para um outro estágio, para um novo tempo da sua vida. O sacrifício da cruz nos dá esse direito de sermos curados até mesmo nas nossas maiores dores. Talvez um dia na sua vida você se sentiu abandonado, deixado para trás, foi traído em algum momento. Alguns dos homens te decepcionou. Mas tudo isso pode ficar para trás porque Jesus, Ele morreu na cruz e o sacrifício da cruz te dá o direito de ser curado. E você precisa tomar posse dessa cura e dizer: Senhor, eu quero ser curado, eu não aceito mais viver preso nos traumas, na dor, nas feridas que o passado me fez. Jesus está chamando homens e mulheres a saírem desse lugar de prisão,
Porque conhecer Jesus e ter um relacionamento com Ele nos faz viver uma vida diferente, uma vida de amor, uma vida de cuidado, uma vida de relacionamento. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos o tanto que o nosso Senhor nos ama. Então, quando Jesus está falando da carne e do sangue, Ele está falando claramente sobre o pão e o cálice. E Ele está mostrando para nós, olha, eu já paguei o preço por vocês. Vocês podem ser perdoados, vocês podem ser curados, vocês têm acesso à salvação. Como é bom conhecer um Senhor que nos prepara para esse tempo, um tempo de salvação. Então, o corpo e o sangue de Jesus, apontado para o pão e para o vinho, para o cálice, nos mostra que todos nós temos direito a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Nós podemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz. E isso me faz lembrar quem eu era antes de Jesus. E quem eu tenho me tornado todo dia depois de Jesus. Isso me lembra que tem pessoas aqui dentro, pessoas que nos acompanham, que tinham uma vida totalmente sem cor antes de Jesus. Mas quando conheceram a Jesus, o que elas mais querem é desfrutar da presença de Jesus. Elas não querem ir embora, trocar Jesus por qualquer outra coisa. O mundo não as atrai mais, porque Jesus é muito mais atraente. Elas não se preocupam mais com aquilo que os homens dizem, porque Jesus traz para elas uma paz que elas nunca conquistaram no mundo. Talvez você veio de uma família que nada deu certo, mas quando você encontrou Jesus, Jesus preparou para você a sua esposa, preparou para você o seu esposo. Quando você conheceu Jesus, você estava tão distante de tudo aquilo que faz sentido e propósito. Mas quando você teve um contato com Ele, a sua vida passou a estar alinhada com aquilo que o céu deseja. Deus quer alinhar os propósitos que Ele tem para você, o plano que Ele tem para a sua vida. Conhecer Jesus é tão prazeroso, tão maravilhoso, que nos faz ficar sem palavras para mostrar o tanto que nós precisamos e amamos esse Senhor. Muitos foram embora, os discípulos ficaram, e nós precisamos também ficar cada dia mais perto do nosso Senhor. Para terminar, eu digo que a ceia do Senhor é um renovo para as nossas forças. Quando nós participamos da ceia, nós lembramos quem Jesus é. Lembramos daquele memorial. Lembramos da sua morte e da sua ressurreição. A ceia é uma das ordenanças bíblicas. E a ceia nos leva a entender que nela tem vida. Mateus 11:28 diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não importa a fadiga da vida, a ceia do Senhor nos lembra quem Cristo é, e que estar em Cristo nos dá direito a uma renovação. Nessa noite o Senhor quer levar embora todo o desânimo e quer gerar na sua vida um coração que ama cada dia mais a presença dEle. Jesus é o pão da vida. Quem vai a Jesus não vai ter fome. Quem bebe de Jesus como a água da vida não vai ter sede. E nessa noite eu quero te convidar a pensar comigo sobre isso. Como é bom se alimentar de Jesus. Como é bom falar de Jesus, como é bom experimentar o cuidado de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos aqueles que fomos alcançados por esse amor, e não há nada mais lindo do que desfrutar do amor de Jesus.
Não há nada que é mais precioso do que o nome de Jesus. Não há nada mais cheio de poder do que o sangue de Jesus. Então, quando eu falo de Jesus, eu falo daquele que morreu por mim, que morreu por você, que morreu para nos dar salvação. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Jesus já fez o que precisava ser feito. Na cruz do Calvário ele diz: está consumado, ou seja, eu paguei todo o preço, tetelestai, não tem nada que pagar. Já está tudo feito. Agora todos os dias nós temos que responder algo. Qual é a sua resposta, sabendo que Jesus morreu na cruz para te salvar? Morreu na cruz para te perdoar e purificar você dos seus pecados. Morreu na cruz para abrir portas para que milagres aconteçam na sua vida. Morreu na cruz para te trazer cura para a alma. Morreu na cruz para te renovar as forças. Talvez você chegou aqui e o cansaço, a fadiga, o sentimento de não conseguir tem paralisado a sua vida. Mas o nome de Jesus é capaz de mudar tudo isso. A sua vida não é mais sem cor, porque quem encontra Jesus se torna apaixonado por Ele. A aliança da ceia aponta para um Jesus que nos amou antes da fundação do mundo. Queria convidar você a fechar seus olhos primeiramente. Como era a sua vida sem Ele? Como estaria a sua vida sem Jesus? Mas o que Jesus fez com você prova o tanto que Ele te ama. Então rejeite qualquer sentimento de abandono, de isolamento. Pensa que na cruz Jesus pagou um preço caro, o preço do seu sangue. Mas no coração de Jesus estava sendo ali firmado a aliança. E ali ele estava confirmando que o plano eterno de Deus estava se cumprindo. Porque Jesus é suficiente. E eu volto a dizer, Jesus é suficiente. E eu volto a dizer de novo, Jesus é suficiente. Se você não tem, mas Jesus é suficiente. Se você tem muito, Jesus é suficiente. Se você está passando por provas, Jesus é suficiente. Se você foi abençoado com um milagre, Jesus é o suficiente. Se você é curado, Jesus é suficiente. Tudo que você precisa está no nome de Jesus, porque Jesus é suficiente. E quando eu olho para a presença dEle, eu me humilho diante dEle, eu entendo que Jesus é o que eu mais preciso. Quer ver a sua casa cheia de milagres? Vá para a presença dEle. Você quer ver o seu marido aos pés de Jesus? Vai você primeiro para a presença dEle. Você quer ver sua esposa perto de Jesus te amando mais? Vai para a presença dEle. Tudo que nós precisamos, só Jesus pode nos dar. E quando eu falo de Jesus, o meu sentimento é: para onde eu vou? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nessa noite, se você quer reconciliar-se com o Senhor, se você quer se sentir quebrantado por Ele, você tem o total direito de vir aqui na frente do altar para nós orarmos por você. Se você tem passado por coisas que você não entende, mas nessa noite você se fez lembrar de que Jesus te ama, quero orar por você. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode se derramar diante dos pés daquele que vive e reina eternamente. Não deixe que nada barre o que Jesus quer fazer na sua vida.